Reflexão diária do Evangelho. Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, hoje é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros.
E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, a cena nesse evangelho nos coloca diante de dois discípulos que vão ao caminho de Emaús. Os dois estão tristes e desanimados, pois os seus sonhos de triunfo e de glória ao lado de Jesus ruíram aos pés da cruz. Pois o Messias que eles esperavam, que fosse libertar Israel, derrotar os opressores, restaurar o reino de Davi, revelou-se um grande fracasso. Em lugar de triunfar, deixou-se matar numa cruz. E já é o terceiro dia depois que isso aconteceu. Eles abandonaram a comunidade, e doravante não aparece fazer mais sentido, e regressam à sua aldeia, dispostos a esquecer o sonho, a pôr os pés na terra e enfrentar de novo uma vida dura e sem esperança. Enquanto comentavam o que havia acontecido, Jesus se juntou a eles, entrando em suas conversas, e eles não o reconheceram de imediato, ainda carregando dentro deles um Jesus morto. Podemos perceber que os dois discípulos de Emaús haviam perdido a esperança muito rápido, um sinal de que não confiavam nas promessas de Jesus, no que ele lhes dissera pouco antes da sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. A falta de fé ofuscou os olhos deles, diante do Jesus vivo que caminhava com eles, levando-os a confundi-lo com um forasteiro. Jesus só foi reconhecido por eles no momento em que partiu o pão. Foi a partir desse instante que seus olhos se abriram e eles puderam vivenciar a alegria de estarem diante de Jesus ressuscitado. Movidos por esta alegria, voltam para falar com os outros sobre o encontro com o Senhor. Estes discípulos, que demoraram tanto para reconhecer Jesus, representam todos os que ainda hoje não têm uma fé consistente, os que perdem a esperança facilmente, que se dão como vencidos diante dos supostos fracassos. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que nos abra os olhos para que possamos perceber a presença de Jesus ressuscitado junto de nós, e assim reencontraremos a razão de viver. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reflexão.